Eu até hoje não engoli esse mocinho, patati patatá. Ele é um mocinho sem graça, é um mocinho meio que largado, ele fica com aquele braço dele estranho. Olá, muchachos e muchachas brasileiras, tudo bem com vocês? Vou atender uma sugestão de vídeo bastante atrasada do James, que tá ligado aqui no canal Muchacha Brasileira. James, muito obrigado por essa sugestão de vídeo aqui no canal Muchacha Brasileira. E os piores mocinhos que já passou pelo SBT, ou os piores mocinhos da Televisa. Gente, tem protagonistas sim, tem mocinhos sim que são ruins demais. Não só ruim de atuação, mas ruim de ser ingênuo, mais ruim de ser patati patatá, ruins de ser tóxicos, obsessivos. E o primeiro deles, que eu até hoje não engoli esse mocinho, Vitor Manuel de Mar de Amor. Mas também paguei com juros esse meu erro. Gente, olha, eu gostei muito de assistir Mar de Amor, mas não dá. O Vitor Manuel não desce na... Vitor Manuel é um mocinho patati patatá. Ele é um mocinho sem graça, é um mocinho meio que largado, ele fica com aquele braço dele estranho. Pra mim, ele é um mocinho totalmente sem sal. Parece que a Televisa pensou, não tem nenhum protagonista pra essa novela, vamos botar ele mesmo, que ele vai aceitar o cachê. Pra mim é isso. Então, assim, Vitor Manuel é o pior mocinho da Televisa nos últimos anos, nos últimos tempos. Comenta aqui se você pensa isso. O James, nessa sugestão de vídeo, ele comentou, ressaltou que o Arturo é o pior mocinho que poderia existir, né? Gente, olha só. O Arturo realmente, sim, ele se encaixa também nessa lista aí de pior mocinho. Porque o Arturo, ele começa como um príncipe encantado que aparece na vida da Valéria, deixando ela pular de alegria, sentir o amor. Ela nunca sentiu o amor por alguém. E ele se torna um mocinho bonitinho com ela. Mas depois, aquela insegurança dele, aquelas dúvidas em achar que ela é igual a Ofélia, tudo bem, né? Mas toda hora em cima do muro, toda hora inseguro. Por isso que ele perde pro Nicolás. Porque o Nicolás, quando o Nicolás sente o amor, percebe que é apaixonado pela Valéria, ele conhece quem é a Valéria, tudo que ela fala, ele acredita nela. E se for uma coisa duvidosa, ele prefere ouvir da boca dela. Já o Arturo não, ele se torna o pior mocinho da novela e dos últimos anos, porque ele fica em cima do muro, ele tem muita dúvida. Um homem vivido daquele, tem uma empresa, ele comanda várias mulheres, é um ótimo fotógrafo e me fica em cima do muro a novela toda, que nem um gato em cima do muro. Então, pra mim, o Arturo é sim o pior mocinho das novelas mexicanas. Melhor me dizer qual dos dois é filho daquela mulher. Me diz! Além do Arturo e do Vitor Manuel, temos outro pior mocinho também, que esse também é um que me irritou por vários anos e toda vez que eu assistia a Maricruz. O Otávio também, pra mim, é o pior mocinho das novelas mexicanas. Vem comigo. Não se atreva, Maricruz! Se eu não quiser ficar com você, Maricruz, nem você, nem ninguém vai poder me obrigar. Porque o Otávio, gente, ele conquista a Maricruz só pra irritar o irmão dele. Mas depois que ele se casa com ela, ele passa a noite com ela, ele faz coisa com ela, depois do nada ele vê que ele não deveria ter feito isso com a Maricruz. Então depois ele vê que não vai conseguir nenhum dinheiro, que ele tá ali que nem um parasita na fazenda, ele e o irmão dele, né? Ele decide ir pra capital pra poder fazer dinheiro, pra voltar pra buscar a Maricruz. E quando ele volta já é tarde demais. Gente, o Otávio demora muito pra voltar. E quando ele volta, ele vê tudo acabado, tudo destruído e só acredita nas mentiras que as pessoas contaram. E depois ele volta pra cidade pra procurar a Maricruz. Mas gente, a novela anda tanta coisa até ele achar a Maricruz. E o Otávio depois ainda quer ficar fazendo graça ao longo da novela, querendo a guarda da filha, perturbando a Maricruz. Pra mim, o Otávio é um dos piores mocinhos das novelas mexicanas. A novela é boa? Mas o Otávio irrita a gente. Comenta aqui se você acha isso. E ele não pode faltar nesse vídeo, que é o Rogério de A Que Não Podia Amar. O Rogério, ele me irrita com aquela chicotada que ele dá em todo mundo. Onde é que tá? Não, Rogério. Você encontrou o Gustavo na viagem, por quê? Você vai ver o que eu vou fazer. Não bate nela! Assassino! Cala a boca! O cara vive amargurado, vive estressado. Tudo bem que a gente sabe o motivo disso. Mas o Rogério, ele é muito tóxico, ele é muito abusivo, ele obriga a Ana Paula a ficar naquela fazenda.
Mas depois que ele se apaixona por ela, ele muda. Mas até ele mudar, ele se torna um dos piores mocinhos das novelas mexicanas. Eu não gosto do Rogério. Comenta aqui se você gosta do Rogério. E até mesmo depois que ele deu a chicotada na Ana Paula. Temos ele, que a gente vai assistir ele direto aí, alguns meses aí. O José Luiz do Que a Vida Me Roubou. O José Luiz, a gente fica com pena dele. Mas depois, quando ele consegue status... Porque aquele negócio, deu poder a pobre, já era. O José Luiz, depois que ele consegue um status legal, que ele casou lá com a Angélica, tal, vira delegado de Água Azul, o cara, ele se acha. Então, depois que ele consegue comprar a Montserrat, que assim ele fala na reta final, ali no meio da novela. Então, assim, o José Luiz se torna um tóxico, um abusivo, um ridículo. O José Luiz é um dos piores mocinhos das novelas mexicanas. Ele chega a dar vontade da gente, ó... Mas não pode, que é novela. Porta com a chave. Peguei as chaves na gaveta do escritório. Aqui! Entenda! Aqui! Você Me não vai solta! sair. Me E solta! temos ele, o Alessandro, não o Alessandro do Que a Vida Me Roubou, o Alessandro de Cabo, aquele inseguro, aquele palhaço que nunca acredita na Sofia, tá ali em cima do muro, não se decide se fica com a outra, se fica com a Sofia. Depois que a Sofia encontra um quase meio amor, né? Que ela fica ali namorando, depois ele fica com aquelas bobeirinhas de ciúme. Gente, o Alessandro é muito sem graça. Se eu for pra escolher se um Alessandro de Sortilégio ou de Cabo, é claro que eu ficaria com o de Sortilégio, né? E para encerrar esse vídeo, ele tinha que ser o top 1. Mas tá bom fechar o vídeo com ele, que é o Carlos Daniel de A Usurpadora. Gente, esse aí não pode faltar. Esse aí é o Patati Patatá em pessoa, em formato de novela, em personagem mesmo. É um mocinho boboca, ingênuo demais, Patati Patatá, otário também. Gente, como é que o homem vai comandar a empresa Bratio? Tem que dar atenção pros filhos, tem que dar atenção pra avó Piedade. Gente, e como é que ele deixa a esposa dele, que é a Paola Bratio, aquela espertinha, viajar pelo mundo sozinha sem ele? Não existe isso, gente. Só o Carlos Daniel que faz isso. E olha que a novela é antiga, hein? É uma coisa assim meio surreal. Porque às vezes a gente pensa nas coisas que a gente assiste nas novelas, que a gente fica, gente, como assim? Essa história desse jeito, porque é assim, eu na época quando eu assistia ao Usurpador, eu ficava, ué, mas como é que ele é casado, tem 2 filhos e deixa a mulher viajar o mundo todo? Aí depois, na época, quando eu assisti a primeira vez, eu pensei, porque ela é madrasta, mas mesmo assim, gente, ele tem que viajar com a esposa, não ela viajar pelo mundo e não sabe nem com quem ela tá. A gente que sabe que assiste, ele mesmo não sabe. Então assim, o Carlos Daniel é o ingênuo desse vídeo, o patati patatá desse vídeo. Gente, comenta aqui, deixa aqui nos comentários qual mocinho ingênuo, abusivo, tóxico faltou aqui nesse vídeo, hein? Até o próximo vídeo. Antes eu quero te fazer um convite para você se inscrever lá no clube de membros. Tá faltando você, noveleiro, para você ter acesso aos vídeos exclusivos aqui no canal Muchacha Brasileira, para você ficar por dentro de novidades e as nossas lives internas que a gente vai começar a fazer. Mas é claro, tá faltando você. Então eu quero te convidar, noveleiro, você que curte, ama esse canal Muchacha Brasileira, então se inscreve, vai lá, acessa aqui, ó, seja membro aqui do Clube da Muchacha. E vou esperar vocês, hein?